Senhoras, senhores que nos acompanham pela transmissão ao vivo, pelo site e pela fanpage da Câmara Municipal, pelo canal 17 da TV Câmara, da TV a cabo Tietê, senhoras vereadoras, senhores vereadores, o nosso boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar procedendo à verificação de presença dos vereadores. Adriano Aronchi. Presente. Yara Maria Luquete Kaifer. Presente. João Batista Martellini Filho. Presente. José Carlos Regonha Júnior. Presente. José Geraldo Fabre, presente. Manuel Vicente Modesto. Presente. Pedro Souza Campos Neto. Presente. Roberto Alves Lima Rodrigues de Moraes. Presente. Sandra Maria Ferreira Vaz Takakura. Presente. Havendo o número regimental para a abertura da sessão, invocando a proteção de Deus, nosso Senhor, declaro aberta a presente sessão ordinária. Dando início aos trabalhos, procederei à leitura da ata da sessão anterior. Peço dispensa, senhor presidente. Está em votação o requerimento verbal do vereador Júnior Regonha, o qual solicita a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Kiko. Sim. Yara. Sim. Doutor João. Sim. Regonha. Sim. Modesto. Sim. Pedro. Doutor Pedro. Alô? Me escutaram? Escutamos, Pedro, agora sim. Obrigado, Beto. sim. Beto. Sim. Sandra. Sim. Está aprovado o pedido de dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Farei agora a leitura do projeto de lei que está dando entrada no expediente na sessão. Projeto de lei número 23 de 2020 dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial junto ao orçamento vigente do município. Data de entrada, 19 de junho de 2020. Autoria, Poder Executivo. O projeto de lei número 23 de 2020 foi despachado para as comissões de Constituição, Justiça e Redação e Orçamento, Finanças e Contabilidade em 19 de junho de 2020. Dando continuidade ao expediente, faremos agora a leitura dos requerimentos. Requerimento número 222 de 2020. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia o senhor prefeito do município de Tietê, Dr. Vlamir de Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, informe a esta Casa de Leis com relação ao projeto Ensino em Casa da Secretaria Municipal de Educação, o que segue. Primeiro, quantos alunos estão assistindo aulas e fazendo atividades pela internet? E quantos alunos não conseguiram o acesso à plataforma desde o início do projeto até a presente data? Segundo, os alunos que estão tendo aula online estão sendo assistidos pelas escolas? Terceiro, a Secretaria de Educação verificou a possibilidade de garantir acesso à internet para os alunos que não possuem e, dessa forma, não conseguem acessar a plataforma? Quarto, os professores que estão lecionando as aulas online receberam apoio e orientações de como proceder nessas aulas? Data de entrada, 19 de junho de 2020, autoria Yara Luquete. Está em discussão. Está em votação. Kiko. Sim. Yara. Sim. Doutor João. Sim. Regonha. Sim. Modesto. Sim. Doutor Pedro. Sim. Pedro. Beto. Sim. Sandra. Sim.
número 222 de 2020 está aprovado. Requerimento número 223 de 2020. Requeiro, ouvido o plenário, se oficie o senhor prefeito no município de Tietê, Dr. Vlamir Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, informe esta Casa de Leis o que segue. Primeiro, a prefeitura está realizando estudos com relação aos casos de Covid-19 diagnosticados no município. Segundo, em qual bairro está concentrado o maior número de casos? Terceiro, qual o perfil dos pacientes contaminados? Quarto, existe alguma ação específica sendo realizada nos bairros com mais casos da doença? Caso a resposta seja positiva, qual ação seria essa? Quinto, dos profissionais da saúde e outras instituições que realizaram o teste para a Covid-19, houve algum caso positivo? Sexto, quais providências a Secretaria de Saúde está tomando, já que o número de casos vem aumentando consideravelmente nos últimos dias? Data da entrada, 19 de junho de 2020, autoria Yara Luchetti. Está em discussão. Essa palavra? Com a palavra, a vereadora autora. Esse requerimento é realmente a gente não gostaria mais de falar tanto da Covid, mas impossível, né? A gente vem para a sessão, mas o caso Covid está sempre ali. Aqui no nosso dia a dia não tem como. Nós estamos vendo que nossa cidade está aumentando muito, e eu acho que se mapear a cidade, se a secretaria conseguir ver aonde tem mais casos, qual o perfil, é o jovem, é o idoso, então era bom eles fazerem um levantamento disso. A gente precisa saber o perfil dessas pessoas, fazer o isolamento, trabalhar mais. Eu estava vendo aqui, tem muita gente que não sabe nem como agir nessas situações, né? Então, eu acho que a prefeitura deveria mapear todos os bairros para a gente saber o que está acontecendo. Aproveitar que Tietê não é tão grande, né? Então, acho que facilitaria bastante. Os agentes de saúde mesmo, que trabalham nos bairros, nos postos, poderiam ajudar nesse controle, nesse levantamento. Obrigada. Continua a discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Dr. Pedro. Só não está muito alto o meu som? Ou está bem assim? Tá bom. Tá bom. Obrigado. É porque eu tive um probleminha técnico aqui no início, mas já resolvi. Obrigado. Você disse, senhor presidente... Pedro, sim. O Marcel está falando para você falar um pouquinho mais longe do microfone. Eu vou pôr o microfone mais longe, que eu tive que mudar hoje, o fone de ouvido não funcionou. Veja agora, melhorou? Aí. Eu pus o microfone mais longe. Agora está muito longe. E agora? Tá bem? Perfeito. Agora diz que está ótimo. Ótimo, obrigado. Então, senhor presidente, novos vereadores, público que nos acompanha. Vereador Yara, eu acho que nós temos que falar sim do Covid. Eu acho que parabenizá-la pelo requerimento. Nós não podemos deixar de falar, porque os dados atuais são preocupantes. Nós temos notícias pela mídia que ontem, pela primeira vez, o número de mortes no interior ultrapassou o número de mortes da capital do estado de São Paulo. Ou seja, como sempre, Caiu, né? Caiu o sinal dele. Travou. Alguém mais quer fazer uso da palavra? Ninguém? Bom, eu Não, aproveito... senhor presidente, Pois não. peça a palavra. A palavra, vereador Beto. Vou aproveitar que o senhor Pedro, antes que possa que ele volte, daí ele retoma. Bom, boa noite a todos, quem nos assiste. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres pares. Vereador Yara, interessante o requerimento. Eu até estava procurando aqui. A gente teve uma discussão, um requerimento que a gente votou recentemente, para que a prefeitura ela indicasse a contaminação por bairros. Vocês lembram disso? Sim, fui eu mesmo que solicitei. E houve resposta, Yara? Não, eles iam
Como é que estava? Eles vão pensar na minha ideia. Ah, tá. Não, tudo bem. Porque isso que eu queria saber, porque esse requerimento de Vossa Excelência vai de encontro ao outro requerimento, né? Sim, Que indicava para ter essa ideia de onde está a contaminação, tudo mais, e até uma discussão aqui se era para abrir, se não era, por conta das pessoas que de repente se assustarem e ter uma espécie de preconceito. Então, eu queria saber essa resposta, mas infelizmente, basicamente, nós estamos na mesma, a gente nunca tem a resposta, né? A gente sempre tem aquela conversa famosa, vai ver vovó, depois a gente se fala. Então, é uma pena, porque poderia agregar muita discussão, mas já que não tem resposta, então fica aqui meio vazio o comentário, eu só apoio, eu acho interessante ter essa discussão. E muito obrigado pela palavra, senhor presidente. Pedro, estou devolvendo a palavra para você. Agradeço. Peço desculpas, hoje não sei o que está acontecendo aqui, a tecnologia está hoje complicando minha vida. Mas o que eu queria só completar o meu raciocínio é que realmente o número de casos vem aumentando. Nós temos o boletim de hoje da Prefeitura Municipal mostrando 51 casos confirmados, um óbito e 4 internados. Ou seja, na semana passada, quando estávamos na sessão aqui, nós estávamos com 32 casos confirmados. Em uma semana, estamos com 51. Então, é um aumento significativo no nosso município, que nós temos que estar atentos, temos sim que verificar onde estão esses casos, para que nós possamos tomar as medidas desejadas. Então, parabenizar mais uma vez a Yara pelo requerimento. E só um adendo, hoje saiu um trabalho realizado pela Prefeitura de São Paulo, que eu achei muito interessante, onde eles fizeram testes como se fosse uma pesquisa eleitoral, ou seja, fizeram por ordem, pelas regiões, pelo sexo, pela idade, ligaram, permite que vá colher? Colhiam. Pessoas assintomáticas, pessoas que não estavam com o Covid. Muitos eram positivos, muitos. Então, chegaram à conclusão que o número de casos em São Paulo hoje, que é 100 e poucos mil, na verdade, a estimativa é que seja 10 vezes maior. Se nós formos levar isso, eu sei que são realidades diferentes, municípios diferentes, mas se tomar por base, a única coisa que nós temos científico para tomar por base hoje é essa pesquisa. Então, se nós formos pensar isso, os 51 casos de Tietê hoje podem estar revertindo algo em torno de 500 casos em Tietê. Enfim, fica aí para pensarmos e nos conscientizarmos. Era apenas isso, senhor Doutor presidente. Pedro. Sim. Uma parte, por favor. Pois não. A gente sabe da preocupação, do monitoramento do Covid, foi discutido muito aqui, Sim, mas sim. eu queria agora trazer uma informação aqui que é um alento e que não seja interpretado como solução de tudo, tá tudo bem, mas é um alento, porque também é legal a gente trazer boas notícias. Eu compartilhei ontem na minha página uma informação do vereador de São Paulo chamado Caio Miranda Carneiro, em que ele trouxe o número de internações pelo Covid nos hospitais de campanha do Anhembi e do Pacaembu em São Paulo, na cidade de São Paulo. A gente sabe que a cidade de São Paulo é o epicentro do Covid no Brasil, né? E obviamente, o número de internações no hospital de campanha demonstra como está a situação. Então, esse número de internações, ele era 0 em abril, né, que não tinha ainda, e foi subindo, chegou no topo dele em 17 de maio. Nos 2 hospitais, o topo foi 17 de maio. Chega de 600 internações por dia, tá? E hoje, 14 de junho, ou seja, 10 dias atrás, os hospitais eles já apresentaram uma baixa bem chamativa. Então, nós estamos aí, de repente, começando a achatar a curva. É óbvio Exato. que o interior, que tem um atraso no número, hoje está muito maior, né? Mas em 15 dias pode ser que a gente também tenha esse achatamento de curva. Estamos num momento crucial aí para proteger um pouco mais e, de repente, começar a sair desse pandemônio que é essa pandemia. Tá? Fica só a informação, então. Muito obrigado, doutor Pedro. Mas eu que agradeço as informações, foi muito bem lembrado. Inclusive, eu já tinha até meio finalizado, mas eu queria lembrar que nossa próxima sessão vai ser daqui a 3 semanas. E eu tenho muita esperança que a gente vai estar já com uma notícia bem melhor daqui a 3 semanas. Mas, para isso, todo mundo ainda tem que tomar cuidado. Eu concordo. Quando eu falei na semana passada, ainda estamos na curva, no pico de São Paulo, e não chegou em Tietê.
eu acho que agora o pico chegou no interior. É o que nós estamos vendo aqui nos nossos casos. O pico chegou no interior. Vamos aguardar ele passar. E, se Deus quiser, vamos ter boas notícias aí para as próximas sessões. Mas, vereador Iago, temos que falar de Covid. Muito obrigado. Sim, eu não gostaria, né? Mas a gente não quer, mas é não impossível. Não quer, mas tem que falar. Obrigado. Continua a discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Pois Pela não, dona ordem. Sandra, fica à vontade. Obrigada. Sandra. Realmente, o requerimento é muito importante, vai trazer muito esclarecimento sobre a situação real do município, mas eu gostaria de saber também, complementando o requerimento, que ações que eles vão fazer com essas informações, com esses resultados, não é? É muito importante a gente saber, mas é muito importante também a gente saber que ações. Yara, era bom complementar isso, colocar que ações diante dessas constatações, né? Era só isso que eu tinha a falar. Obrigada. E a palavra é sua. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, pessoal que está trabalhando aí na Câmara, com os devidos cuidados tomados, e as pessoas que nos acompanham em casa. É uma equação básica, né? Quanto mais gente contaminada, maior contágio é. Então, se a gente tinha 20 pessoas podendo transmitir, hoje a gente tem 50 pessoas podendo transmitir. E isso é o que é sabido. Isso é o que é sabido. Tietê só tem 51 casos porque os testes que são feitos são pontuais, numa situação ou outra ali, alguém que teve um sintoma e foi atrás. Mas se testar a população como um todo, vai dar os 10 vezes mais aí. E isso não é pregar o desespero, isso é realidade, né? Muita gente está e nem sabe que está assintomático, né? E essa pessoa pode transmitir para outra pessoa. O que eu gostaria de chamar a atenção é que nós estamos sofrendo esse momento aí de pandemia aí há mais de 3 meses e está havendo um certo desgaste natural, né? Ninguém aguenta mais ficar em casa, ninguém aguenta mais só travado todo dia, final de semana, dia de semana, e já está começando a sair do controle, e a gente vê pelas redes sociais, ou seja, as pessoas postam isso. Que está tendo churrasco aqui, churrasco ali, pizzada aqui, pizzada ali, comemorando um aniversário aqui, um aniversário ali, um chá não sei o que aí, um chá. Então, você vê, a gente está perdendo o respeito numa hora que era para a gente estar com medo. Né? Acho que o doutor Pedro pode falar até melhor que eu. Nós temos, acho que 5 ou 6 respiradores na Santa Casa. E pelo que se diz, aí tem 4 pessoas internadas. Então, já tá até sobrecarregado a nossa Santa Casa, se a gente for pensar em... Pois não, doutor? Uma parte. Então, só para confirmar essa... Na verdade, são 8 respiradores, mas 3 ficam no centro cirúrgico, na maternidade. Então, para a Covid, são 5. Se precisar, você pega mais. Mas, de qualquer forma, veja, os respiradores, nós estamos dando conta. O problema é se precisar transferência. Porque Sorocaba esse era não tem meu próximo vaga passo. UTI. Né? Então, feito a parte. Obrigado. Então, você vê, a nossa... Rico, me dá uma parte para complementar, já que... Pois não, doutor. Os hospitais de Sorocaba não estão mais recebendo, né, pacientes com Covid que precisam de UTI. Há, inclusive, já encaminhamento para hospitais da capital, né? E nós, pelo SUS, estamos vinculados a Sorocaba. Então, esse fator ele é muito preocupante, né? E isso precisa ser muito batido, muito alertado à população, e acho que a Secretaria, não só nós vereadores, a Secretaria de Saúde deveria divulgar bastante isso, com ênfase. Por quê? Procedimento normal de qualquer um, né, passar mal e ir para a Santa Casa, né, ser entubado com um dos 5 respiradores que estão lá, já que o prefeito não comprou, né, como ele assumiu de comprar com uma verba que a gente enviou para ele, comprar mais um. Tá?
Entubou, precisou de uma vaga do UTI, a vaga é 0. Certo? Ou seja, corre-se o risco de você estar precisando de uma UTI e ficar dias, né, sem a vaga. Então, né, o momento requer uma atenção extrema. Precisa intensificar a fiscalização nessas festinhas que você está se referindo. Nós sabemos, está se realizando. Quantos de nós estamos recebendo, né, denúncias, queixas que isso tem acontecido? A população precisa tomar consciência do qual é o momento. Né? São o quê? Mais 30 dias, pelo menos. Nós não podemos permitir, né, que a pandemia avance de uma forma que a gente não consiga controlá-la. As pessoas precisam entender, essas pessoas, né, que estão lá na rua, que não estão usando máscara, que estão se reunindo, se aglomerando, que elas também são suscetíveis ao vírus. Essa é uma parte, Dal. A palavra está com o Kiko, Yara. Perdão, Kiko. Dal, você quer concluir? Não, já finalizei, já apitou aqui. Tá. Yara, você quer uma parte? Então, solicite, por favor. Você me dá uma parte, por favor? Parte concedida. Muito obrigada. Eu queria dizer para vocês que esse final de semana me procuraram porque a guarda está tendo dificuldade nas festas particulares. Porque quando é alguma instituição particular, assim, um comércio, eles conseguem lá pedir para fechar. Mas em residências, em chácaras, eles estão com muita dificuldade. Os fiscais estão com dificuldades também, eles estão tendo que ir com a polícia militar e a guarda. As pessoas não estão respeitando eles. Eu conversei com um dos fiscais. Então, isso está difícil, eles estão tendo que se expor demais. As pessoas não estão respeitando. Então, assim, se eu estiver fazendo uma festa aqui na minha casa, com mais de 20 pessoas, o que vai ser feito comigo? Porque não quando você chama a polícia, faz o BO, é sobre, como é que eles falam? Som, barulho. Perturbação do sossego. Exato. Não tem de aglomeração. Então, como é que você vai dizer que está com um monte de gente? Você não pode fazer nada. Então, eles estão com essa dificuldade. Eu ia até fazer o requerimento, mas eu já tinha feito, não dava. Porque eles não sabem mais, assim, como proceder. Eles estão indo atrás, estão trabalhando bastante, mas as pessoas não respeitam. Obrigada. Eu entendo essa problemática, mas ainda insisto que a autoridade tem que ser respeitada. Se é fiscal, se é polícia, se é GM, se é GM. Nós não temos que bater de frente com o morador, principalmente com o morador em situação errada. Se ele tivesse quieto assistindo a televisão dele, a polícia não ia estar lá. A polícia está lá porque está tendo alguma coisa, né? E as pessoas têm que entender. Se tiver que decretar multa, vai ter que decretar multa. Ações tem que ter. O que não dá é para afinar perante o problema, né? Abaixar a cabeça e falar, eu tentei e não deu certo. Agora, o que me chama atenção em tudo isso é que no momento de maior incidência do negócio na cidade de Tietê, na região de Tietê, nós não vemos ação da prefeitura. Só temos hoje de ação, que a gente pode falar que algo está sendo feito, 4 faixas penduradas nas entradas da cidade de 3 metros de largura cada faixa. Você não vê mais nada de medição de temperatura, você não vê mais nada de controle de máscara, você não vê mais nada em supermercado. Supermercado é um ou outro que controla acesso na entrada, daí lá dentro vira bate-papo, você encontra com outra pessoa e começa a conversar dentro do mercado, lá vira bate-papo. Então, você vê, no momento que era para a gente estar com o efetivo inteiro na rua, que agora o bicho pegou, se a gente não consegue controlar a questão do vírus em si, a gente tem que mexer na conscientização das pessoas. Aonde tem volume de gente, na rodoviária, no ponto de ônibus, no mercado, no posto de saúde, no jardim, na lotérica, na caixa, tem que ter gente lá conscientizando o povo. Se o povo não aprendeu até agora, a prefeitura tem que fazer alguma coisa. Porque esse número aí vai exceder. E a Santa Casa não vai suportar. E Sorocaba já não está suportando. Hoje está tendo um socorro reverso. São Paulo mandou para Campinas no começo da pandemia, hoje Campinas está mandando para São Paulo. E se todo mundo começar a mandar para São Paulo, nem São Paulo recebe mais.
Né? Então, eu gostaria de ver por parte da prefeitura o pessoal arregaçando as mangas e indo para a rua, puxando a orelha do povo. O culpado não é só a prefeitura, o culpado é o povo, a população. Só que a prefeitura ela tem que zelar por nós, né? Era isso, senhor presidente. Continua a discussão. Peço palavras, senhor presidente. Palavra o vereador Júnior Regonha. Boa noite a todos os novos vereadores, senhor presidente, público que nos assiste, aos servidores aí da Câmara Municipal que estão trabalhando. Senhor presidente, todo mundo falou, todos os vereadores deram a sua opinião. Cada um falou um pouco no tema, acho que tudo é relevante, né? Todos os assuntos levantados são relevantes. Desde a conscientização da própria população, desde a necessidade de você ter esses instrumentos de dados e informações, coisas que a gente vem batendo há muito tempo, que a prefeitura tem que ter dados e informações para trabalhar em cima disso. Isso é fundamental. O primeiro instrumento que a gente tem contra o Covid e que nós tínhamos contra o Covid é a informação, é a orientação e é a conscientização da população. Então, isso foi muito bem colocado por todos, mas eu queria frisar, não poderia deixar de frisar, pegando um gancho do vereador Adriano Aronco, que é a respeito da prefeitura também se conscientizar da importância que ela tem de agilidade nas suas atuações nesse momento. Quando a gente fala de problemas de saúde e de contágio, isso especialistas estão pontuando com muita veemência. Quando a gente fala de contágio, de vírus que se transmite da forma com que esse vírus se transmite, a atuação ágil do poder público através de instrumentos que eles têm hoje acesso é fundamental. De nada adianta um esforço, como hoje existe, se a prefeitura não atuar, se ela não tiver uma participação efetiva dentro de tudo isso através dos instrumentos que a gente tem em mãos. Então, nós precisamos que a prefeitura, que já recebeu 1,5 milhão de recursos do governo federal e estadual, conforme eu trouxe semana passada aqui, e gastou só 400 mil, comprando máscara e materiais de enfermagem, que ela tenha uma atuação efetiva e rápida, para que a gente tenha profissionais da saúde, para mais do que a gente já tem, para que a gente tenha termômetros, por exemplo, vocês todos sabem, mas o centro odontológico do município de Tietê até hoje não tem um termômetro para medir a temperatura daqueles que vão até tratar de dente, que é simples, barato. Nós não massificamos os testes. Muitas cidades já massificaram, fizeram testes, estão fazendo testes constantemente. Então, essas ações que o poder público tinha o recurso para utilizar, não fez ao tempo que devia ter feito. Citamos aí a questão dos respiradores. A Câmara Municipal antecipou, agiu, atuou, disponibilizou 70 mil reais. É difícil achar respirador, é isso e aquilo. Tudo bem, mas nós estamos há 100 dias já com essa pandemia. Não é uma crítica ao prefeito, à pessoa dele, mas é necessário que a prefeitura tenha uma consciência mais certa de que ela precisa agir. O decreto de calamidade pública que foi lançado, ele também tem a finalidade de possibilitar que a prefeitura tenha uma atuação ágil nessas questões. Essa questão que está sendo pedida depois de 100 dias de iniciada a pandemia, é que de você ter dados e estatísticas, isso aí era o passo 1. Peço uma parte, doutor. Claro. Tietê foi uma das pioneiras que decretou estado de calamidade. Tudo isso para ter recursos de ação. A calamidade permitia que você fizesse alguma coisa ali de forma mais rápida e menos burocrática do que algum município que não estivesse em caso de calamidade. Depois, alguns dias depois, algumas semanas depois, foi noticiado que nenhuma cidade precisa fazer licitação de nada, pode ter compra direta, né? E isso a gente viu os más administradores fazendo uso errado do dinheiro público, né? Comprando respirador a preços imensos, máscara a preços imensos e por aí vai. Só que nem Tietê, por ter essas facilidades, essa falta de burocracia em cima das ações, Tietê poderia já
principalmente nessas coisas mais simples, mais práticas e menores, Tietê podia estar dando exemplo para todas as cidades vizinhas. Um termômetro desse custa R$100 e pouquinhos, né? Quantas pessoas passam pelo centro odontológico por dia? Então, que a gente vê que a gente peca no grande e peca no pequeno, não peca só no grande, não. E a gente tinha condições de ser exemplo. A gente tinha condições de ser exemplo. Não quero que ninguém seja herói, mas eu também não quero ser lembrado por uma negligência, por uma falta de atitude que tivemos aqui em Tietê, né? Porque a história vai mostrar o que cada um fez, o que cada um deixou de fazer. Obrigado. Veja, as barreiras é uma questão de tem barreira, não tem, tantos feriados que tivemos, equipe de trabalho, equipe de atuação. Vocês terem uma ideia, eu tenho esse documento elaborado e será apresentado, mas falta equipe de profissionais em alguns setores. Não tem conscientização dessa atuação. Então, eu queria deixar esse registro pegando o gancho que você colocou, porque, lógico, é uma soma de tudo, conscientização, os munícipes terem essa conscientização é fundamental, mas o poder público também tem que ter a conscientização que ele tem que ser mais ágil. Era isso, senhor presidente. Continue a discussão. Fazendo uso da palavra, em complemento às colocações da Iara, até para que fique bem claro a todos. Os advogados, com certeza, têm uma certa familiaridade com o site Migalhas, né, que, inclusive, a gente recebe um newsletter diário, né, quem é associado da Associação dos Advogados, e tem uma matéria muito interessante de uma sociedade de advogados chamada Veirano Advogados, que expõe com muita propriedade quais são os crimes, né, passíveis de serem cometidos em época de pandemia. E enumeram 4 aqui, né? Eu vou ler os 4 e o que mais chama a atenção, evidentemente, vamos explorar. Primeiro, crime contra a saúde pública, que é previsto no artigo 268 do Código Penal, a infração a qualquer medida sanitária preventiva de doenças contagiosas, o infrator pode ser punido com detenção de 1 mês a 1 ano. Ou seja, qualquer infração básica à regra sanitária, que consiste em desobedecer a ordem legal de funcionário público, né, relativa à quarentena, por exemplo, é crime. Ok? Crimes contra a organização do trabalho. É mais voltado às empresas, né, que descumprem, né, medidas sanitárias em relação aos seus colaboradores. Terceiro, crime de periclitação da vida e a saúde. O artigo 131 do Código Penal tipifica o crime de perigo de contágio de moléstia grave, que consiste em praticar ato capaz de produzir a transmissão das doenças. O crime é punido com reclusão de 1 a 4 anos e multa. Expor a vida ou a saúde de outros em perigo, o direito também prevê crime como consta no artigo 132 do Código Penal. Ou seja, aí está caracterizado a prática de um crime que prevê, inclusive, a reclusão como pena. Você, em período de pandemia, se organizar para fazer festas, né, aglomerando-se, você está colocando em risco a saúde de outras pessoas. E está praticando uma infração penal. É que o brasileiro não conhece muito o Código Penal, né? O brasileiro, infelizmente, vai muito no ouvir falar, que fulano, falaram, viu isso, aquilo, mas não procura se informar a respeito. Então, o cidadão que se reúne para eventos festivos, comemorativos, em época de pandemia, ele está cometendo o crime de periclitação da vida e da saúde, que é
tipificado no artigo 131 do Código Penal, com pena prevista de 1 a 4 anos de reclusão. Ok? Então, aqui fica o registro, até para que as autoridades policiais, caso necessário, possam utilizar, né, desse recurso. Nós temos, inclusive, o doutor João, que é hoje advogado, foi delegado de polícia, né, por tanto tempo. E qualquer autoridade policial investida do cargo, quando é chamada e se depara com um fato típico, um fato criminoso, pode conduzir todos à delegacia para se registrar um flagrante, inclusive. Né? Ou seja, se você for chamado, qualquer policial for chamado a uma chácara aí que está com 30 pessoas, para ele exercer, sem prevaricar da função pública dele, é conduzir todos à delegacia para a lavratura de um termo em prisão em flagrante. É que, evidentemente, não está chegando a esse extremo, né? Que a gente sempre espera que as pessoas tenham um pouco de consciência. Mas do jeito que nós estamos hoje, com 51 casos, né, a grande maioria ainda atuando, né, porque os curados não chegam à metade, nós estamos correndo um risco muito grande, né, de que saia de controle, que os 5 respiradores da Santa Casa, mesmo usando os outros 3, não sejam necessários para a gente socorrer aqui. E aí? Quem tem plano de saúde vai para o hospital em Piracicaba, que é a grande maioria dos planos que se socorrem é Piracicaba. E quem não tem? Vai para onde? Pois não, Pedro? Só para complementar que mesmo quem tem plano de saúde está correndo risco, que Piracicaba já está com uma taxa muito elevada também para os planos de saúde. Okay. Obrigado. Obrigado pela complementação. Ou seja, a necessidade, né, que as pessoas parem de ser mesquinhas, parem de ser egoístas, né, parem de ficar jogando a culpa no Bolsonaro, no Dória. O que vai adiantar? Né, no Lula, no Queiroz. Está na hora das pessoas terem um mínimo de consciência e fazerem a parte delas. Não só se proteger, como proteger os familiares e cuidar, né, para que não haja contato com terceiros nesse período. Né? Toda providência, né, toda cautela para a proteção sanitária nesse momento é necessário. Precisa haver essa consciência. Porque não adianta reclamar da Secretaria de Saúde, do prefeito. Não adianta. Porque se cada um não fizer a sua parte, né, não adianta jogar a culpa depois. Eu morri na fila do hospital. É evidente que vai acabar acontecendo isso, né? E a trágica escolha de Sofia, que na Itália, no início da pandemia, houve. Né? Para quem não conhece o que se trata a escolha de Sofia, a escolha que o médico faz entre aqueles que estão aguardando, né, um socorro imediato, né, uma UTI, por exemplo, escolhe entre um e outro aquele que tem mais chance de sobreviver quando é socorrido adequadamente. Está em votação. Kiko Aronte. Sim. Yara. Sim. Doutor João. Sim. Regonha. Sim. Modesto. Sim. Doutor Pedro. Sim. Beto. Sim. Sandra. Sim. O requerimento número 223 de 2020 está aprovado. Requerimento número 224 de 2020. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia o senhor prefeito no município de Tietê, Dr. Vladimir Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, Camarada, online. informe a esta Casa de Leis o que segue. Primeiro, para os casos de coronavírus que são confirmados nos finais de semana, existe plantão na vigilância para informações e orientações aos pacientes e familiares. Caso tenha plantão, o plantonista tem autonomia para tomar alguma decisão, caso seja necessário. Segundo, existe um protocolo de orientação a ser seguido. Terceiro,
Familiares de pacientes cujos testes confirmem o coronavírus em finais de semana são testados também ou precisam aguardar o próximo dia útil? Data de entrada, 22 de junho de 2020, autoria Iela Luchetti. Está em discussão. Peço a palavra? Com a palavra, a vereadora autora. Esse requerimento é referente a uma situação que teve no final de semana, tá? Uma família me procurou, porque eles não sabiam mais o que fazer. Eles não tinham onde procurar e quem. Esse paciente ficou quase 2 semanas indo na Santa Casa 3 vezes. Posto de saúde do São Pedro, a enfermeira não atendeu. Conversou com a esposa do outro lado da calçada. Isso tudo foi a pessoa que passou para mim, tá? Foi na vigilância, depois de muito sacrifício, fez o teste e deu negativo. Liberaram, foi embora. O que ele fez? Ele tinha plano de saúde, só que 2 irmãos dele já estavam com positivo, que trabalham numa empresa de Tietê. Ele pagou a consulta para o médico aqui em Tietê, o médico encaminhou para Piracicaba. Esse paciente foi internado no sábado, em Piracicaba, foi feito o teste. A princípio, ela disse para mim que ele já tinha feito o exame e deu positivo, e não era. O médico deu certeza que era, mas precisava do exame. O resultado do exame dele saiu ontem positivo. Então, assim, na casa tem mais 7 pessoas. No sábado, a esposa não sabia o que fazia. Eu entrei em contato com alguém da vigilância para orientar. Aí me disseram que era uma enfermeira X que estava lá de plantão. Conversou com a pessoa, mas assim, com a orientação, ela não sabia se ela afastava a criança, se não afastava, se tinha o idoso, que ela não sabia o que fazia. Então, não são feitos testes nos finais de semana. Se acontece uma situação que a pessoa fez um exame na Santa Casa e dá positivo, ela tem que esperar. Aí entrei em contato com essa família, foi agendado para ela ir hoje. Isso tudo foi sábado. Ela foi agendado hoje. Aí hoje que colheu o exame dela, o teste rápido e o outro que foi encaminhado. Então, ela ficou o tempo todo em contato comigo que a pessoa que estava no plantão não sabia dar orientação nenhuma. Então, ninguém nem sabe que existe esse plantão, né? E o exame não tinha sido feito porque ele não tinha todos os diagnósticos do Covid que está no protocolo. Então, assim, ele tinha só 3 sintomas, então não fez, né? Então, é isso que está acontecendo. Eu conversei com médicos, não sei se o doutor Pedro não está aí, não, né? Tem médicos que ficam no hospital, que ficam no posto, estão tendo dificuldades de solicitar exame. Se não tiver o protocolo, que nós já falamos, tem pessoas que estão dando positivo, ela está indo fora, ela está pagando particular, porque aqui não está sendo feito. Se você fala na vigilância, eles falam que está sendo feito. Aí você fala com o paciente, não está sendo feito. Você conversa com o médico, não está sendo feito. Então, também tem a situação que as pessoas não sabem de nada, por isso que eu solicitei. Nos postos de saúde, ninguém sabe. A vigilância está muito segredo. Tudo é muito segredo. Ninguém pode contar nada. Se você perguntar aqui no bairro Povo Feliz, se elas sabem quem são os moradores que tem para fazer a visita, porque aqui tem agente de saúde, ele pode ajudar, né? Ir lá fazer, a não ser que não possa por causa da vigilância, mas se a vigilância não vai, ela liga, o agente de saúde está indo na casa, às vezes, de pessoa contaminada, porque ele não está sabendo que está. Então, e essas coisas a gente tem que, eles têm que mostrar. Existe um plantão, existe um telefone, a enfermeira tal. Porque se você for na Santa Casa no sábado, eles vão te orientar só na segunda-feira que você vai lá passar pelo médico. Sem falar que está tendo agendamento, né? Que por dia é agendado 4 consultas. E se você não tiver todos os sintomas, não é agendado a consulta, né? Pelo menos as informações que eu tive. Tá? Então, por isso que eu solicitei esse negócio do plantão. Que plantão é esse?
essa enfermeira, ela podia ter solicitado o exame dos outros familiares para ir lá na Santa Casa? Ou não? Ou ela tem acesso de abrir a vigilância, alguém lá? Né? Então, assim, final de semana você não pode fazer nada. Né? Então, por isso que se existe, divulguem, para a gente saber, tem que se comunicar. Divulguem todos os postos. Existem as enfermeiras, gente. Cada posto de saúde tem uma enfermeira. Elas mesmo não estão sabendo nada, porque ninguém fala nada. Tá? É isso que eu queria dizer sobre esse requerimento. Obrigada. Continua a discussão. Está em votação. Kiko. Sim. Yara. Sim. Dr. João. Sim. Regonha. Sim. Modesto. Sim. Dr. Pedro. Sim. Beto. Sim. Sandra. O requerimento número 224 de 2020 está aprovado. Requerimento número 225 de 2020. Requeiro. Ouvido o plenário, suficiente o senhor prefeito do município de Tietê, Dr. Vlamir Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, providencie a instalação de uma lixeira na praça localizada entre as ruas Miguel Carlos Ataliba Nogueira Temer e Sergipe, no bairro Jardim Bonanza. Data de entrada, 26 de junho de 2020. Autoria, Dr. João Martellini. Está em discussão. Está em votação. Kiko. Sim. Yara. Sim. Dr. João. Sim. Regonha. Sim. Modesto. Sim. Dr. Pedro. Sim. Beto. Sim. Sandra. Sandra, teu áudio acho que está desligado aí. Ok. E aí, não conseguiu ouvir o teu áudio, faz assim. O requerimento número 225 de 2020 está aprovado. Requerimento número 226 de 2020. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia o senhor prefeito do município Vlamir Jesus Sandei, para que, após contato com a secretaria competente, realize aos estudos administrativos e jurídicos necessários para a convocação de assistentes sociais concursados ou ainda que se contrate profissionais temporários, bem como adote outras medidas que reputar pertinentes a título estrutural em prol da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, a fim de possibilitar à mesma um atendimento mais célere, em especial aos pedidos de cestas básicas e outros gêneros de primeira necessidade encaminhados pelas famílias necessitadas do nosso município neste momento de pandemia do Covid-19. Data da entrada, 22 de junho de 2020. Autoria, Júnior Regonha. Está em discussão. Senhor presidente, eu peço a palavra. A palavra ao vereador autor. Senhor presidente, esse requerimento vai muito mais com o objetivo de tentar colaborar com o setor da assistência social. Obrigada. Por quê? Porque a gente vê que, evidentemente, pela própria paralisação das atividades econômicas, pela própria situação de pandemia, com certeza a demanda do setor de assistência social aumentou muito nos últimos tempos. Eu tenho recebido informações, por exemplo, de famílias que estão passando necessidades e vão pedir uma cesta básica para poder... É só um exemplo, por exemplo. E elas têm que passar por uma avaliação ali do setor da assistência social. E essa avaliação, por exemplo, num caso, foi marcada para ali 10 dias. Ela vai dali 10 dias, ela vai passar para lá. Uma mãe tem 3 filhos pequenos, desempregada, sozinha com os 3 filhos, e foi pedir uma cesta básica. Ela, não, você vai passar pela avaliação, perfeito, enfim, é a regra do jogo, mas você vem daqui tanto tempo, porque você vai ser atendida daqui tanto tempo. Nesses casos, penso eu, que a gente tem que ter uma agilidade muito maior. Não é possível uma pessoa que vai pedir alimentação, num momento como esse,
no momento em que está desempregado, no momento em que tem crianças dentro de casa, ela tem que esperar às vezes 5, 6 ou até 10 dias para receber um relatório para então ela ter a ela concedida esse benefício, que é direito dela, caso ela seja considerada em vulnerabilidade social. Mas sabemos também que, nesse momento, pelo que a gente tem de informação, a Secretaria de Assistência Social precisa dessa colaboração da administração e lhe possibilitar essa estruturação. Possibilitar que ela tenha mais gente atendendo, que ela consiga dar vazão a essa demanda. Se é momentâneo, se ela sempre teve essa situação, ou se é desse momento, se ela vai precisar desse reforço só nesse momento, isso a administração é requerimento falta bem. Fica a critério da administração que tem as informações, dizer e fazer, mas que ela precisa dar um reforço nessa estrutura, para que isso não ocorra nesse momento, ela precisa. A questão, por exemplo, do kit berente escolar, muito se levantou, muito pela dificuldade que se teve ao acesso e às demandas do CRAS. Provavelmente, por quê? Porque não se tem ou pessoal suficiente, seja de pessoa, de mão de obra, de assistência social ou qualquer outra função, ou porque você não tem uma estrutura para isso. E hoje, as demandas, né, nesse setor são grandes. E nós precisamos, digo, a administração pública precisa estar atenta para isso, para que essas pessoas que precisam desse socorro, que eu estou falando de alimentação, que eu estou falando de higiene de primeiro socorro, de higiene de pessoais, que é sabonete, que é isso e aquilo, elas precisam ter um atendimento mais rápido. Que os procedimentos que contemplam a assistência social e que tem que ser observados, que é lei, eles possam ser observados com mais agilidade. E que as pessoas que estão na assistência social, dirigindo a assistência social, enfrentando a situação, tenham esse apoio da administração pública. É esse o objetivo do requerimento. Que a gente consiga, que a prefeitura se atente a esse fato, dê essa estrutura e a estrutura que é necessária. Porque o resultado que a gente está vendo é que as pessoas que precisam não estão sendo contempladas ao tempo que, ao meu ver, seria importante serem contempladas, porque quando a gente fala de cesta básica, quando a gente fala, não adianta ter cesta básica lá dentro da sala. Não adianta ter. Teve doações, teve diversas doações para liberar. Isso aí é para a pandemia, é imediato, é rápido, tem que ser urgente. Então, são essas as minhas colocações. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. A sua palavra, senhor presidente. A palavra, o vereador doutor Pedro. Vereador Júnior, eu queria parabenizá-lo pelo requerimento, e realmente é isso. Para se combater uma pandemia, você tem que... É multidisciplinar. É uma tarefa que tem que vir com todas as frentes possíveis. Voltamos a bater naquela tecla, né, que estamos aqui à disposição, todos nós, para se a prefeitura precisar lá do comitê que nos ajuda. Então, as assistentes sociais são fundamentais nesse momento. Assim como os outros profissionais todos da saúde, assim como profissionais não da saúde, mas que vimos hoje aqui, o nosso presidente, dando soluções da parte jurídica, que realmente são perfeitamente ajustáveis, tem que se ter esse conhecimento para se conseguir coibir o que é feito de errado, ou o que seja, para se coibir a propagação do vírus. A guerra é contra o vírus, e todas as frentes têm que ser utilizadas. Então, mais uma vez, parabenizar o vereador Júnior pelo requerimento, e realmente, vamos aguardar a resposta, precisa ter... o dinheiro está aí, tem que ser gasto. Eu acho que dá para fazer contratações, dá para fazer... Tem que se usar. Temos que vencer esse vírus. Era isso. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Fazendo uso da palavra, fazer inscrição para aguardar um mês para receber uma cesta básica. Falar o quê, não? Falar do quê? Como é que pode, né, uma assistência social
né, do município, importante como Tietê, sujeitar a população a aguardar 30 dias para receber uma cesta básica que serve para se alimentar. Olha, nós chegamos, nós estamos numa pandemia, pô. Você vai falar o quê? Pois não. E isso daí só não está mais feio porque a sociedade civil, a igreja, os clubes de futebol, as bandas, DJ, está todo mundo fazendo campanha, ação, live, fazendo isso, arrecadando e distribuindo os mais necessitados. Senão o negócio estaria mais feio ainda. Né? É bonito de ver a mobilização que a cidade tem aí. Né? O negócio acontece mesmo todo final de semana, você vê tanto de forma virtual quanto pelo telefone, a pessoa liga e fala, estamos com uma campanha no bairro tal, estamos com não sei o quê. Senão era para estar muito mais feio ainda. E se não bastasse o 1 milhão de reais que está sobrando do dinheiro da pandemia, que veio para ser usado e não foi usado até agora, nós temos dinheiro de todas as outras secretarias que estão paradas. O que nós tivemos de esporte todos esses meses aí? Tem dinheiro da Secretaria de Esporte. O que nós tivemos de educação nesses últimos meses aí? Tem dinheiro de educação. Meio ambiente. O que nós tivemos de meio ambiente aí? De cultura. Evento, aula disso, aula daquilo. O que nós tivemos? Não tivemos nada. Então, dinheiro tem de todo lado. Basta querer fazer. Né? Obrigado. Bom, não adianta fazer muita crítica, né? Contundente, porque o governo... Senhor presidente. Pois não. Peço uma parte. Pois não, Beto. É interessante, vai ser interessante a resposta desse requerimento, porque ele é uma sugestão de, se o caso contratar mais pessoas para ajudarem nesse momento, considerando que o município pode estar sobrecarregado na Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social por conta da pandemia, mas também não é nenhuma imposição que precise contratar. O que o requerimento pede é que se dê uma solução. Não precisa contratar, se for o caso. Se eles acharem que tem pessoas suficientes, ótimo, mas que funcione, né? Que não precisa demorar 10 dias, 15 dias, um mês, que não precisa passar por esse problema da mãe com 3 crianças ter que ir 2, 3 vezes para receber uma cesta básica. Então, não é assim, o pedido não é traga mais alguém, e sim, resolva. Por isso que a resposta do requerimento, ela tem que ser analisada também nesse ponto, falar, mas qual foi a resposta? Não temos pessoa? Então contrate. Temos pessoa, então não está funcionando. Então, mais importante do que o pedido é saber qual o posicionamento da prefeitura numa questão, na gestão da crise. Tá? Então, eu acho legal acompanhar essa resposta, vereador Júnior Regonha, para a gente ver qual vai ser a posição da prefeitura, se é uma posição de defesa ou se é uma posição de, olha, realmente reconhecemos aqui a crítica e trouxemos pessoas ou agilizamos o procedimento, pulamos etapas, alguma coisa assim. Certo? Muito obrigado, senhor presidente. Bom, para concluir, né, lembro novamente do slogan de campanha do senhor prefeito, dignidade humana. Está em votação. Kiko Aronque. Sim. Yara. Sim. Doutor João. Sim. Regonha. Sim. Modesto. Sim. Doutor Pedro. Sim. Beto. Sim. Sandra. Sim. O requerimento número 226 de 2020 está aprovado. Requerimento 227. Requeiro, ouvido o plenário, que se oficie o senhor prefeito do município para que, após contato com a secretaria competente, envie por meio digital a este poder os estudos administrativos e jurídicos que foram realizados quanto à viabilidade e ajustamento de ação face ao INSS, pleiteando a suspensão do recolhimento de contribuição previdenciária sobre o terço de férias e os 15 dias que antecedem o auxílio-doença, bem como para devolução dos valores pagos a maior nos últimos 5 anos, considerando que tal medida poderá resultar em uma economia anual aos cofres públicos de R$ 1.353.473,63,
além dos valores a serem restituídos. Data de entrada, 22 de junho de 2020, autoria Júnior Regoni. Está em discussão. Está em votação. Kiko. Sim. Yara. Sim. Doutor João. Sim. Vergonha. Sim. Modesto. Sim. Doutor Pedro. Sim. Beto. Sim. Sandra. Sim. Requerimento número 227 de 2020 está aprovado. Requerimento número 228. Requeiro, ouvido o plenário, solicito o senhor prefeito do município de Tietê para que, após contato com a secretaria competente, informe esta Casa de Leis sobre o barracão onde funciona a cooperativa de trabalho dos catadores e catadores de resíduos sólidos recicláveis de Tietê, na rua Eugênia Dalcoleto, no bairro Vila Fiore, possui alvará municipal e o AVCB do Corpo de Bombeiros, encaminhando cópia dos mesmos. Data de entrada, 22 de junho de 2020, autoria Kiko Arontes. Está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra, o vereador autor. Senhor presidente, em nome dos colegas, eu passei de frente ao barracão onde a cooperativa trabalha atualmente e chamou a atenção a quantidade de material reciclável recolhido, né? E acho que estava ali sendo processado, sendo agrupado, esse é plástico, esse é papel, esse é isso, aquilo, para ter a destinação, a próxima destinação do processo aí, né? E eram pilhas até o teto, né? Muito material. E o que me chamou a atenção é que é um barracão todo fechado, com pessoas trabalhando lá dentro, e várias casas vizinhas encostadas nesse barracão. A gente teve aqui perto da gente, se eu não me engano, Porto Feliz, Campinas, algumas cidades que pegaram fogo, barracões como esse, da própria reciclagem. E a minha preocupação é justamente com esse barracão, com as pessoas que lá trabalham, com os vizinhos, com as casas em volta, a segurança desse barracão. Talvez seja até mais prudente, não sei aí a legalidade do assunto, que se volte lá no DR. A cooperativa existia lá, o prédio é público, que se volte lá, pelo menos lá é tudo aberto. Né? Ele é coberto no teto, mas aberto nas laterais. Consequentemente, existe circulação de vento, de ar. Eu acho uma negligência muito grande esse barracão funcionar para essa finalidade sem alvará da prefeitura e sem alvará do bombeiro. E se a prefeitura e seu bombeiro deu alvará para essa finalidade, para esse barracão, estão assumindo um risco muito grande. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Está em votação. Kiko. Sim. Yara. Sim. Doutor João. Sim. Vergonha. Sim. Modesto. Sim. Doutor Pedro. Sim. Beto. Sim. Sandra. Sim. O requerimento número 228 de 2020 está aprovado. Requerimento número 229. Requeiro, ouvido plenário, que se o senhor prefeito, para que, após contato com a secretaria competente, informe este poder se já houve a definição por parte da prefeitura das ruas e estradas não urbanas nas quais serão executados serviços contratados por meio da tomada de preços número 1 de 2019. Em caso positivo, quais são essas ruas e estradas não urbanas? Qual o critério utilizado para a definição destas ruas e estradas não urbanas? Data de entrada, 22 de junho de 2020. Autoria, Júnior Regoni. Está em discussão. Está a palavra, senhor presidente. A palavra, vereador autor. Senhor presidente, todos, né, estão vendo aí que o município vem executando recap e recuperação das ruas do município. Eu fiz uma análise ali no edital da licitação e verifiquei que não há apontamento das ruas que receberão essas melhorias aí, não é? E é o objetivo dessa indagação, se o município já tem isso definido,
E qual o critério que ele utilizou? Porque a gente espera que os bairros, muitos bairros, e muitas ruas de bairro, necessitam evidentemente que a cidade inteira quase que precisaria de novo recado, mas a gente sabe também que não é possível. Mas tem muitos bairros e ruas de bairros que precisam dessa melhoria. Quer dizer, a gente espera que não fique ali nessas ruas mais centrais aí por essa ou aquela questão. Nós queremos saber, pelo menos eu quero saber, qual o critério que foi utilizado no apontamento dessas ruas. Né? Que ruas receberão essa benfeitoria para a gente poder fiscalizar, inclusive, se isso será exercido de uma forma justa. Então, esse o meu objetivo. É realmente... Travou. Alguém mais quer fazer uso da palavra? Vou colocar em votação. Kiko. Sim. Yara. Sim. Sr. João. Sim. Regonha. Modesto. Sim. Dr. Pedro. Sim. Beto. Sim. Sandra. Sim. Regonha. Sim. Requerimento número 229 de 2020 está aprovado. Requerimento 230. Requer o ouvido plenário, se ofício do seu prefeito, no município de Tietê, para que, após contato com a secretaria competente, informe esta Casa de Leis o motivo da prefeitura ainda não ter disponibilizado um assistente social para atuar na casa de acolhimento de crianças e adolescentes no município de Tietê, uma vez que a profissional que exercia essa função pediu exoneração no mês de março. Requeiro ainda que, além da contratação urgente do assistente social, disponibilize também um agente de apoio administrativo para trabalhar no local. Data de entrada, 22 de maio de 2020, autoria Sandra Takapura. Está em discussão. É a sua palavra, senhor. A palavra a vereadora autora. Olha, tem hora que a gente até se desestimula, sabe, em fazer cobranças, comentários. Só fazemos porque é a nossa obrigação, é competência nossa fazer isso, fiscalizar, buscar saber o que está acontecendo. Mas é um absurdo isso. Um abrigo onde nós temos crianças e adolescentes que não estão ali por vontade própria, que já estão numa situação de alta vulnerabilidade e não pode receber visita, não pode visitar, não estão indo para a escola. Aí, num momento desse, é que se precisa mais ainda de uma equipe técnica completa, quando não até reforçada num caso desse. Porque aí todos os ânimos estão alterados, está tudo muito difícil, mais ainda psicologicamente para esses abrigados. Então, sabe, não tem justificativa isso. Em final, olha, antes de março, já estava se chamando essas profissionais para contratação, através do concurso. Então, já estavam chamando esses concursados. O que houve? Por que parou? É a lei? É algum entrave burocrático? Todos nós sabemos que toda justificativa bem feita, transparente, e que realmente, no caso, até nesse caso, agora é um caso emergencial, toda justificativa bem feita, o Tribunal de Contas não cria problema. Agora, o que eu percebo, como eu já falei em sessões anteriores,
O serviço público, aqui em Tietê, principalmente quando está se tratando de situações vulneráveis, tanto, seja lá na saúde, seja lá na assistência social, não é feito com paixão. Com paixão, que eu digo, é fazer com paixão. Ser realmente suportar, ser suporte desse pessoal que está em situação de vulnerabilidade e que chega a precisar de um atendimento pelo poder público. Gente, eu acho assim, inadmissível. Além de tudo, numa situação dessa, a coordenadora tem que dar conta de tudo. Só restou a psicóloga, tem que dar conta, o psicólogo, aliás, que é um homem. Então, tem que dar conta de tudo, é impossível. Como é que fica isso? Gente, não dá para aceitar. É por isso que, cansada de procurar ver essas soluções resolvidas, tem que fazer um requerimento para cobrar oficialmente a sociedade ter conhecimento de como está sendo tratado o abrigamento de crianças e adolescentes. Era isso que eu tinha a falar. Obrigada. Continue a discussão. Está em votação. Kiko? Sim. Yara? Sim. Doutor João? Sim. Regonha? Sim. Modesto? Sim. Doutor Pedro? Sim. Beto? Sim. Sandra? Sim. O requerimento número 230 de 2020 está aprovado. Não há mais matérias para o expediente e também não há nenhum vereador inscrito para fazer uso da palavra. Assim sendo, consulto o plenário para votarmos a respeito de passar direto, sem intervalo, para a ordem do dia. Kiko? Sim. Yara? Sim. Doutor João? Sim. Regonha? Sim. Modesto? Sim. Modesto? Doutor Pedro? Sim. Sim. Beto? Sim. Sandra? Sim. Farei agora a verificação de presença. Kiko? Presente. Yara? Presente. Doutor João? Presente. Regonha? Presente. Dal Fabre, presente. Modesto? Presente. Doutor Pedro? Presente. Beto? Presente. Sandra? Presente. Havendo número regimental, farei a leitura do primeiro projeto que será discutido e votado na presente ordem do dia. Projeto de lei número 19 de 2020 dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária do município para o exercício de 2021 e dá outras providências. Data de entrada, 29 de abril de 2020. Autoria, Poder Executivo. Está em discussão em segundo turno o projeto de lei número 19 de 2020. Está em votação em segundo turno. Kiko? Sim. Yara? Sim. Doutor João? Sim. Regonha? Sim. Modesto? Sim. Doutor Pedro? Sim. Beto? Sim. Sandra? Sim. O projeto de lei número 19 de 2020 está aprovado em segundo turno. Não havendo mais matérias para serem apreciadas na ordem do dia, está aberto o período para explicação pessoal sobre o projeto discutido e votado na ordem do dia. Como não há nenhum vereador que deseja fazer uso da palavra,
Eu agradeço a presença de todos e convoco os nobres vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 21 de julho de 2020, terça-feira, às 18h30. Está encerrada a presente sessão.